Fala pessoal, aqui é Guilherme do Hexperts. Nesse vídeo a gente vai gravar uma explicaçãozinha sobre a nossa planilha disponível no nosso artigo sobre opções no mercado financeiro e no mercado imobiliário, né? Então esse é um artigo que a gente já recomenda a leitura para você que está vendo o vídeo pelo YouTube. Ele é um artigo que explica o que são opções, né? Inicialmente no mercado financeiro, como funciona uma call e uma put, né, uma opção de compra e uma opção de venda, qual a relação entre o titular da opção e o lançador da opção. Tudo isso está super bem explicado aqui no nosso artigo para que qualquer interessado consiga entender. Tá? Como complemento a este artigo, a gente tem disponível uma planilha para você poder complementar seu aprendizado em relação a opções, né? Você pode aqui fazer vários testes de hipóteses, pode usar inclusive isso para depois fazer cálculos e operar no mercado com opções também. Tá? O que tem nesta planilha? A primeira aba aqui chama Call, né? Que é a opção de compra em inglês, tá? E ela se refere a essa seçãozinha aqui do nosso artigo, que explica o que é uma opção de compra. Nessa parte do artigo a gente dá um exemplo, né, de uma aquisição de opções de compra a um valor de R$100 de preço de exercício. Tá? Então, o que vocês podem ver aqui é que a planilha ela faz vários cenários para poder traçar o gráfico e o interessado aqui conseguir ver qual seria o lucro ou prejuízo dele dependendo do preço que a ação tiver na data de exercício. Nesse caso, o preço atual da ação seria R$95. Você que já leu o artigo, você sabe que quem compra uma opção está imaginando que compra uma opção de compra, está imaginando que o preço da ação vai subir, né? Então o que acontece aqui? Se o preço de exercício é R$100 e você está adquirindo ou vendendo, né, sendo titular ou lançador de 1000 opções, tá? O que acontece nesse cenário? Então a primeira coisa que a gente colocou aqui é uma coluna que tem o preço da ação na data do exercício. E aqui a gente colocou um intervalo entre 70 e R$150, né? Então se você está com um preço atual aqui de R$95, é relativamente difícil que o valor da ação saia desse intervalo de preços aqui em apenas 4 meses. Mas é possível também. Tá? Bom, se você fosse, por exemplo, o titular dessas opções, só para ser o titular você sabe que você tem que pagar um prêmio. E a gente estipulou aqui, hipoteticamente, um prêmio de R$5 por opção. Então, se o prêmio é de R$5 e você está comprando 1000 opções, você já teria que desembolsar de cara R$5.000, e esses R$5.000 você desembolsaria em qualquer um dos cenários, independente se o preço do exercício vai ser R$70 ou 150. Tá? Então essa é a nossa coluna, que já deixa aqui estabelecido o prêmio. Ok, mas vamos lembrar, então uma opção de compra, ela te dá o direito de comprar a um certo valor. Então, nesse exemplo, o nosso preço de exercício era R$100. Então, se o preço de exercício é R$100 e você adquiriu 1000 opções, você poderia comprar 1000 ações o preço de R$100. Ou seja, você teria que desembolsar aí menos R$100.000 na data do exercício. Tá? Porém, o que você quer fazer é comprar por 100 e vender mais caro do que 100. Né? Então agora vamos ver as hipóteses de venda. Se você tem 1000 ações para vender a R$70, você só conseguiria 70.000. Então nesse cenário aqui, você compraria por 100.000 para vender por 70? Não, ninguém é louco de perder R$30.000 à toa. Então nesse cenário, você perderia apenas os 5.000 do seu prêmio, tá certo? Se tivesse 71, é a mesma lógica, né? Porque ninguém ia querer perder 29.000, então você só perderia os R$5.000 do seu prêmio. E isso que eu estou mostrando para você agora, todos esses cenários abaixo de R$100 por ação, né? Eles dão 5.000.
e eles são representados por essa linha reta aqui, ó, vermelha negativa. Se o titular das opções perde 5.000, o que acontece com o lançador? Ele ganha esses 5.000, tá certo? Porém, vamos ver o que acontece a partir da ação estar R$101. Se a ação tiver R$101, você compraria elas a 100, venderia por 101, teria esse lucro de 1.000, só que nesse caso você gastou 5.000 de prêmio. Então, você reduziria sua perda de 5 para 4. E assim por diante, até você ter uma perda zerada, e a partir de R$106.000 já haveria um lucro, né? Isso é representado por esta curva que começa a subir aqui, e esse número onde está dando zero é o valor de 105. Tá certo, gente? E, obviamente, essa curva mudaria se qualquer uma das premissas fosse alterada. Se o prêmio fosse 3, tá? Se o preço de exercício fosse 98, tá? Tudo isso já altera o gráfico aqui automaticamente, né? E você poderia enxergar todos esses cenários para uma opção de compra, tanto do lado do titular quanto para o lado do lançador. Próxima aba chama Put, né, que é uma opção de venda. Você pode ver que esse gráfico já é diferente. Aqui no nosso artigo a gente também tem uma seção de Put, opção de venda, que ela explica as hipóteses de uma Put, tá? E da mesma maneira que a gente fez para Call, você tem a lógica aqui da Put. A Put ela é um direito de vender, não de comprar, tá? Então, quando uma pessoa compra uma opção de venda, ela quer que a ação caia, porque ela quer vender mais caro, né? Então vamos dar um exemplo aqui. O preço de exercício R$100. Isso quer dizer que o titular de uma put ele poderia vender no exercício a R$100 por ação. E se ele tivesse 1.000 ações, ele poderia ter aí uma venda por 100.000 neste exemplo de R$70 por preço de ação. Só que, veja bem, se ele pode vender a 100 e pode comprar a 70, ele teria um lucro imediato de 30.000 aqui, menos os 5 que ele pagou de prêmio, certo? Um lucro de 25. Se fosse a 71, um lucro de 24. Se fosse a 72, um lucro de 23. E assim por diante, até uma hora onde ele não exerceria mais. Por exemplo, se o preço da ação estivesse 103, né? Ele teria que comprar a 103 para vender a 100. Ele não faria essa operação, tá certo? Ele perderia apenas os 5.000. E isso está representado aqui neste gráfico, tá? Ó, ele tem o lucro, 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 e aqui ele não exerce mais a opção dele e apenas perde o prêmio que ele pagou. Do ponto de vista do lançador, é o contrário, tá? É uma curva exatamente ao contrário. Essa nossa planilha aqui, ela é uma planilha que não leva em consideração os custos de transação e leva em consideração opções europeias que seriam liquidadas exatamente na data de exercício, tá? Se fossem opções americanas, você também tem aqui a explicação no artigo, a diferença dos tipos de opção, tá? Que ela pode ser exercida até a data. E o que mais tem na nossa planilha? Temos duas abas, uma explicação do que é uma call com trava, né? Então você também pode aqui fazer algumas hipóteses com trava de opções de compra, né? Que dá esse gráfico que você consegue travar a perda e o lucro, mas você também tem um pouco menos, você consegue reduzir seus riscos. E a call imobiliária, né? Que seria uma opção de compra de imóvel, né? Que é algo corriqueiro aí no mercado imobiliário. Opcionar um imóvel para talvez levar para uma incorporadora ou para fazer algum negócio na sua empresa. A gente também tem essa explicação e na planilha aqui você também tem a possibilidade de fazer alguns cálculos como opção de compra de imóvel. Tá? São 4 abas simples que com certeza ajudam qualquer um a entender melhor o que é uma opção e é um complemento ao nosso artigo. Você tem aí um botão para download, tá certo? Qualquer dúvida é só escrever para a gente. Um abraço!